Você conhece a imagem clássica do rei Salomão, um monarca de sabedoria inigualável, juiz de causas impossíveis e construtor de um templo magnífico. Mas por trás da figura lendária que todos aprendemos a admirar, existem facetas e contos que raramente chegam à luz do dia, histórias que pintam um retrato muito mais complexo e fascinante deste governante bíblico. Frequentemente, focamos apenas na sua sabedoria divina, mas esquecemos dos detalhes que revelam suas proezas, suas tentações e até mesmo os mistérios que envolveram seu reinado. Hoje, vamos além do famoso julgamento das duas mães. Prepare-se para descobrir os segredos, as riquezas inimagináveis e as lendas que moldaram o legado de um dos reis mais enigmáticos da história. Você conhece apenas a sabedoria de Salomão. Hoje revelamos histórias curiosas que poucos sabem. A história mais emblemática da sabedoria de Salomão é, sem dúvida, o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Imagine a cena: um tribunal antigo, a tensão pairando no ar, duas mães se apresentam diante do trono, cada uma clamando com fervor ser a verdadeira mãe da criança viva, enquanto a outra era a mãe do bebê que havia morrido durante a noite. Os argumentos eram passionais e convincentes de ambos os lados, tornando a decisão humanamente impossível. Em um momento de genialidade divina, Salomão ordena que uma espada seja trazida. Sua proposta choca a todos: dividir a criança ao meio e dar uma metade para cada mulher. O tribunal fica em silêncio. Nesse instante, o verdadeiro amor maternal se manifesta. Uma das mulheres, com o rosto banhado em lágrimas e o coração partido pela ideia de ver seu filho morto, implora ao rei: por favor, meu senhor, ela clama, dê-lhe o menino vivo, não o mate. Sua angústia era palpável, sua disposição para renunciar ao filho apenas para que ele vivesse era a prova irrefutável de seu amor. A outra mulher, por outro lado, com uma frieza assustadora, concorda com a sentença cruel: não será nem meu nem seu. Dividam-no. Naquele momento, a verdade se revelou sem necessidade de mais palavras. Salomão, com um olhar penetrante, aponta para a mãe desesperada e declara: deem ela um menino vivo. Não o matem, pois ela é sua mãe. Essa demonstração de sabedoria não foi apenas um truque psicológico, mas uma profunda compreensão da natureza humana, um dom divino que solidificou sua reputação por todo o reino e além. A fama de Salomão viajou por desertos e mares, chegando aos ouvidos de uma das figuras mais poderosas e misteriosas da antiguidade, a Rainha de Sabá. Intrigada com os relatos sobre a sabedoria e a riqueza do rei de Israel, ela decidiu comprovar por si mesma. Partindo de seu reino, localizado provavelmente na região da atual Etiópia ou Iêmen, ela liderou uma caravana monumental através da vastidão árida do deserto. A visão devia ser espetacular. Fileiras intermináveis de camelos carregados, não apenas com suprimentos para a longa jornada, mas com tesouros de valor incalculável. Ao chegar a Jerusalém, a rainha, uma mulher de inteligência e presença imponentes, não se contentou com formalidades. Ela veio testar Salomão, submetendo-o a uma série de enigmas e perguntas difíceis que desafiavam o intelecto. No entanto, para sua surpresa, não houve questão que Salomão não pudesse responder, nenhuma charada que sua sabedoria não pudesse decifrar. Impressionada com sua mente brilhante, a rainha de Sabá presenteou-o com uma fortuna em especiarias raras, como bálsamo e incenso, em uma quantidade nunca antes vista em Israel. Além disso, ela ofereceu 120 talentos de ouro e uma abundância de pedras preciosas. Esse encontro não foi apenas um duelo de intelectos, mas também o início de uma aliança comercial e diplomática que enriqueceu ainda mais o reino de Israel, solidificando a imagem de Salomão como um monarca de estatura global. A riqueza acumulada durante o reinado de Salomão atingiu proporções que desafiam a imaginação. A Bíblia descreve uma era de prosperidade tão extraordinária que o ouro e a prata se tornaram comuns como as pedras nas ruas de Jerusalém. O cedro, uma madeira nobre e cara, era tão abundante quanto os sicômoros dos vales. Essa opulência não vinha apenas de impostos ou conquistas, mas de um sofisticado sistema de comércio internacional. Salomão estabeleceu rotas comerciais estratégicas por terra e mar, controlando as principais vias que ligavam o Egito à Mesopotâmia e a Arábia à Fenícia. Sua frota de navios, construída em parceria com o rei Irão de Tiro, navegava para a distante terra de Ofir,
retornando carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. A quantidade de ouro que fluía para os cofres reais anualmente era espantosa. As escrituras mencionam um tributo fixo de 666 talentos de ouro. Para se ter uma ideia, um único talento equivalia a cerca de 34 quilos. Isso significa que, apenas dessa fonte, Salomão recebia mais de 22 toneladas de ouro por ano. Convertendo para valores modernos, essa fortuna seria de bilhões de dólares, e isso sem contar o ouro vindo do comércio, dos presentes de outros monarcas e dos impostos. Essa riqueza absurda permitiu a Salomão financiar seus grandiosos projetos de construção, incluindo seu palácio e, mais notavelmente, o Templo de Jerusalém, transformando sua capital em uma das cidades mais deslumbrantes do mundo antigo. Contudo, a mesma estratégia que trouxe prosperidade sem precedentes ao reino de Salomão também continha as sementes de sua eventual queda. Para manter a paz, expandir sua influência e garantir a segurança de suas rotas comerciais, Salomão firmou uma vasta rede de alianças políticas seladas, como era costume na época, através de casamentos. Ele se casou com princesas de nações vizinhas, incluindo a filha do faraó do Egito, além de mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e hititas. Ao todo, as escrituras relatam que ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Embora essas uniões fossem diplomaticamente astutas, elas tiveram uma consequência espiritual devastadora. Suas esposas estrangeiras trouxeram consigo seus próprios deuses e práticas religiosas. Na sua velhice, influenciado por elas, o coração de Salomão se desviou. O rei que havia construído o magnífico templo para o Deus de Israel começou a edificar altares para deuses pagãos, como Astarote, Milcom e Quemos, nas colinas ao redor de Jerusalém, para agradar suas esposas. Essa tolerância e participação na idolatria foi uma violação direta do primeiro mandamento, a base da aliança de Israel com Deus. Foi esse desvio, essa mistura de fé com práticas estrangeiras, que, segundo a narrativa bíblica, provocou a ira divina e levou à profecia da divisão do reino após sua morte, um triste epílogo para um reinado que começou com tanta promessa e sabedoria. Uma das lendas mais intrigantes e menos conhecidas associadas a Salomão envolve a própria construção do templo. A grandiosidade da obra era tamanha que o imaginário popular buscou explicações que iam além da capacidade humana. As escrituras afirmam que o templo foi construído com pedras enormes, lavradas na pedreira, de modo que durante a construção não se ouviu o som de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da obra. Esse silêncio misterioso e a precisão da construção alimentaram lendas. Uma das mais famosas, encontrada em textos apócrifos e, no folclore judaico, sugere que Salomão utilizou forças sobrenaturais para realizar a tarefa. Segundo essas histórias, ele teria recebido de Deus um anel especial, o selo de Salomão, que lhe dava poder para comandar demónios e espíritos. Com esse poder, ele teria subjugado Asmodeus, o rei dos demónios, e o forçado, junto com suas legiões, a executar as tarefas mais difíceis da construção, como cortar e transportar as gigantescas pedras e os pesados troncos de cedro do Líbano. Embora essa narrativa seja uma lenda e não faça parte do cânone bíblico, ela reflete a admiração e o espanto que a construção do templo causava. Ela tenta explicar o inexplicável. Como uma obra de tal magnitude e perfeição pode ser erguida com uma paz e uma precisão que pareciam divinas ou, para alguns, sobrenaturais? O Templo de Salomão não era apenas grande, era uma obra-prima de arquitetura, arte e engenharia, projetada para ser a morada terrena de Deus. Sua construção levou 7 anos e envolveu os melhores artesãos e os materiais mais preciosos do mundo conhecido. Imagine entrar em seu interior. As paredes não eram de pedra fria, mas completamente revestidas com tábuas da mais fina madeira de cedro, trazida das montanhas do Líbano. E sobre essa madeira, tudo era coberto de ouro puro. O chão, as paredes, o teto, as portas, tudo brilhava com um esplendor dourado. O espaço era dividido em 3 partes: o pórtico de entrada, o lugar santo, o Eixal. É o lugar santíssimo, o Debir, onde a Arca da Aliança era guardada. No interior, querubins gigantes esculpidos em madeira de oliveira e folheados a ouro guardavam a arca, suas asas estendidas tocando as paredes. O templo era adornado com entalhes de flores, palmeiras e querubins,
tudo meticulosamente coberto de ouro. O mais impressionante, como já mencionado, era o silêncio que reinou durante sua construção no local. Cada bloco de pedra chegava da pedreira perfeitamente cortado e pronto para ser encaixado, criando uma atmosfera de reverência e santidade. Esse detalhe não era apenas logístico. Ele simbolizava a paz e a perfeição da casa de Deus, um lugar onde o caos e a violência do trabalho humano não tinham espaço, um santuário construído em harmonia sagrada. Ao olharmos para a trajetória completa de Salomão, vemos uma história de contrastes impressionantes. Um homem abençoado com uma sabedoria sem igual, que o elevou acima de todos os reis da terra, mas que, no final de sua vida, viu seu coração se desviar pelos mesmos prazeres e alianças que sua sabedoria lhe proporcionou. Sua vida é uma poderosa lição sobre a natureza do poder, da riqueza e da própria sabedoria. Ela nos ensina que a sabedoria não é apenas ter conhecimento ou a capacidade de fazer julgamentos brilhantes. É, acima de tudo, a aplicação desse conhecimento com integridade e fidelidade aos princípios fundamentais. O legado de Salomão não é apenas um templo de ouro ou um tesouro de enigmas resolvidos. É um espelho que reflete o potencial humano para a grandeza e a glória, mas também a sua fragilidade diante da tentação. A sabedoria é, de fato, um dom precioso, mas a verdadeira prova reside em como a utilizamos ao longo de toda a jornada, especialmente quando confrontados com as complexidades do coração. Qual história mais te surpreendeu? A sabedoria divina no tribunal, a opulência inimaginável, ou as lendas misteriosas por trás de suas grandes obras? Comenta abaixo. Se você gostou de mergulhar nesses segredos da história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas explorações.